A casa simplesmente caiu para mais um presidente na América do Sul. A notícia que chega do Peru não é apenas mais uma troca de cadeiras. É o sintoma de uma doença crônica que assola a nossa vizinhança. O Congresso peruano acabou de destituir o presidente interino José Gerí. Ele mal completou 4 meses no cargo e já se tornou a 7ª, ou talvez a 8ª cabeça a rolar em menos de uma década. 7 presidentes em 8 anos. É uma porta giratória de escândalos, onde a esquerda domina o parlamento e derruba qualquer um que ouse respirar fora da cartilha, mesmo que o discurso seja de combate à corrupção. A acusação? Reuniões secretas com empresários chineses, idas a encontros usando capuz para não ser identificado e suspeitas de tráfico de influência. O povo peruano vê o discurso anticorrupção, mas na prática assiste à manutenção de uma elite que se devora para permanecer no topo. Se lá a situação é caótica, com o novo líder sendo escolhido às pressas antes das eleições de abril, aqui a instabilidade veste uma toga e usa jatinho da Força Aérea. E falando em usar o dinheiro de todos para benefício próprio, o carnaval deste ano revelou a face mais descarada da velha política do pão e circo. Enquanto o cidadão comum aperta o cinto, o que se viu foi o presidente da República desfilando como se fosse o intocável, financiado por verbas públicas federais, estaduais e municipais. A crítica veio até de quem não é inimigo voraz do governo. O Partido Novo cobrou explicações sobre o que chamaram de culto à personalidade, pago com o suor do trabalhador. Do outro lado, um advogado de esquerda, Augusto Botelho, teve a audácia de dizer que pagou e pagaria de novo. Que tipo de lógica é essa? O seu dinheiro, suado, indo para financiar festa de governante, enquanto falta asfalto, saneamento e segurança na sua rua. Como bem respondeu Eduardo Ribeiro, líder do Novo, para quem viaja em jatinho com o ministro do Supremo, isso é investimento. Para o resto de nós, é gasto mal feito e imoral. Cultura é importante sim, mas primeiro vem o básico. Antes de dar show, dê dignidade. Financiar festa com dinheiro público, seja de direita ou de esquerda, é um erro grave. Cada um que pague pela sua diversão. O Estado não é pai rico de ninguém. Que usem nossos impostos para a melhoria do povo, não para circo patrocinado por quem não vai usufruir da diversão. Mas é dentro de casa que a tempestade está realmente chegando. O que estamos presenciando não é apenas uma disputa institucional, é um ataque frontal contra quem ousou arrancar a sujeira e limpar a casa. Servidores da Receita Federal foram alvo de uma operação contra eles, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O motivo? Eles teriam acessado dados sigilosos de ministros e seus familiares. E aqui cabe a pergunta: se fossem os ministros que vazassem dados fiscais, eles seriam algemados, teriam a casa revistada, tornozeleira eletrônica colocada no pé e o nome exposto na mídia nacional antes mesmo de qualquer defesa? Provavelmente não. Estamos diante de uma casta de ministros auto-intitulados supercidadãos. A narrativa oficial fala em proteção de dados e cumprimento da lei, mas os fatos cheiram a vingança pessoal. Tudo começou quando surgiram informações sobre contratos milionários envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes e negociações de outros ministros da corte. Em vez de deixar que a Procuradoria-Geral da República abrisse um inquérito natural, que seria distribuído aleatoriamente para um ministro sem conflito de interesses, o próprio Alexandre de Moraes abriu um inquérito de ofício. Ele usou aquele famoso inquérito das fake news, criado em 2019 e que parece não ter fim, para caçar quem descobriu os esquemas. É como se o ladrão, ao ser descoberto, chamasse a polícia para prender quem o flagrou. O servidor que apontou o contrato de 129 milhões de reais, que gerou prejuízos bilionários aos cofres públicos, agora é tratado como criminoso, enquanto o contrato em si varre-se para debaixo do tapete. A Receita Federal, sob pressão, demitiu os servidores sumariamente. Onde ficou o direito à defesa? Onde ficou o contraditório?
A mensagem que fica é clara. Mexeu com a família dos ministros, a resposta é a destruição da vida funcional e pessoal do servidor. E não parou por aí. Até o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve seus dados violados, segundo o próprio Supremo, mostrando que a mira era varrer tudo e todos que pudessem ter acesso a essas informações sensíveis. É uma blindagem completa. Enquanto isso, imagens de uma suposta agressão ao mesmo ministro no aeroporto de Roma permanecem sob sigilo absoluto há anos, mas os dados fiscais de sua família são protegidos com o rigor de segredo de Estado nuclear. A justiça, meus amigos, parece ter dois pesos e duas medidas muito bem definidos. No meio desse fogo cruzado, surge uma figura que pode mudar o jogo. O ministro André Mendonça. Ele está com duas bombas relógio nas mãos. A primeira é o esquema de fraudes no INSS, onde a lentidão da Polícia Federal em investigar o filho do presidente, o Lulinha, tem incomodado o ministro. A segunda é o caso do Banco Master, que envolve bilhões e também recai sobre a família presidencial. Mendonça cobra agilidade, pede prisões, questiona a passividade dos investigadores. Será coincidência essa demora justamente em ano eleitoral? Se as provas vazarem, se o filho do presidente for preso, nenhum desfile de carnaval, por mais caro que seja, salvará a pele do governo. A população clama por justiça e a demora só alimenta a suspeita de que há proteção no mais alto nível. Enquanto o Brasil vive esse drama de instituições capturadas, olhamos para fora e vemos cenários diferentes. Nos Estados Unidos, apesar de toda a gritaria da mídia, a economia responde. A inflação cai, o mercado sobe e a ordem é restabelecida. Lá, quando um presidente age, a oposição grita, mas os números mostram resultados. Aqui, vivemos o caos como ferramenta de poder. A mídia se alimenta da desordem, como já disse o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sem caos e sem crime, não há manchete. Mas o povo sente no bolso. O brasileiro comum não quer narrativa, quer poder comprar comida, quer segurança para levar os filhos à escola, quer acreditar que a lei vale para todos, do mendigo ao ministro. E no meio dessa escuridão moral, onde valores são distorcidos e a verdade é sufocada, vemos ilhas de resistência. Enquanto o carnaval exibia excessos e, em muitos momentos, desrespeito à fé cristã, com alegorias que zombavam de símbolos sagrados, jovens se reuniam em Goiânia, liderados por figuras como o deputado Nicolas Ferreira, para louvar a Deus. Não havia bebida em excesso, nem violência, nem promiscuidade. Havia oração, família e busca por transformação pessoal. Por que tantos odeiam isso? Porque uma sociedade de pessoas íntegras, que buscam a Deus e vivem princípios morais, é uma sociedade que não se curva a corruptos. Uma sociedade assim exige ética, exige honestidade, e isso ameaça quem vive de mamatas. A lição que fica é dura, mas necessária. A corrupção não é apenas roubar dinheiro, é corromper a alma das instituições, é usar a máquina pública para vingança, é tratar o cidadão como súdito. O Peru cai em sucessão de presidentes porque perdeu o rumo moral. O Brasil caminha na mesma direção se não houver um despertar de consciência. A Bíblia nos alerta que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Quando os guardiões da lei se tornam os maiores infratores, quando o juiz é a própria vítima e algoz, o sistema está doente. Precisamos voltar ao básico, ao temor a Deus, à honestidade no trato público, à coragem de dizer que o imperador está nu. Não adianta ter economia forte se a justiça é fraca. Não adianta ter festas grandiosas se a moral está falida. Que cada um de nós, em sua esfera, faça a sua parte. Que exijamos responsabilidade, que não nos calemos diante do absurdo e que, acima de tudo, mantenhamos a fé de que a verdade, embora tardia, sempre prevalece. Pois no final, não são os cargos, nem os mandatos, nem os esquemas que ficarão.
ficará o caráter de um povo e a justiça divina, que tarda, mas não falha. Até quando aceitaremos viver sob o jugo de privilégios escancarados? A resposta depende de cada um de nós, acordados e vigilantes.